Bom, pessoal, então estamos indo aí para a segunda parte da aula sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos. Só para a gente recordar que foi falado aqui, nesse primeiro momento eu falei sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeias pequenas, ok? Então agora a gente vai falar um pouco sobre estas cadeias carbônicas que possuem substituintes. Então a gente está indo um pouquinho além do que foi falado nessa primeira aula. Tá? Então, só lembrando aqui, a primeira questão, né, eu preciso de dar a fórmula do octano. Então, lembra que eu vou ter aqui 8 carbonos, esse oct significa o número de carbonos, 8. An significa que eu tenho apenas ligações simples entre carbonos, um tracinho só, uma ligação covalente, né? E O é o final. Esse O significa que é do grupo dos hidrocarbonetos. Então, o finalzinho O, ele faz referência ao grupo funcional hidrocarboneto, tá certo? A função orgânica hidrocarboneto. Beleza? Bom, agora vamos para essa questão aqui de número 4. Vou fazer uma leitura dessa questão aqui. A OGX Energia, braço de exploração de petróleo no Maranhão do grupo EBX, do empresário Eike Batista, descobriu uma reserva gigante de gás natural. Uma mistura de hidrocarbonetos leves, constituído principalmente por etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopentano, dentre outros, na cidade de Capinzal do Norte, localizado a 260 quilômetros de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm de 10 trilhões a 15 trilhões de metros cúbicos de gás, o que equivale a 15 milhões de metros cúbicos por dia. Metade do que a Bolívia manda para o Brasil diariamente. Então aí tem uma fonte, né? A nomenclatura desses hidrocarbonetos leves, constituintes do gás natural, é baseada em alguns critérios, na quantidade de carbonos presentes no composto. Os números corretos de carbonos nos 6 primeiros compostos citados no texto são respectivamente. Então aqui vai estar em ordem do que foi citado no texto, né? Então, desde etano, ok? Então, alguns nomes são tranquilos, né? Etano, propano, butano e pentano, a gente comentou nessa primeira aula, no primeiro vídeo, né? É novidade aqui para a gente o isobutano e o isopentano. Então, todas as vezes que eu tiver esse iso aqui, significa que eu vou ter substituintes. Eu vou estar substituindo o hidrogênio da cadeia e anexando pedaços de carbono, tá? Que muitas vezes eu chamo isso de ramificação. Então eu vou mostrar para vocês o que é uma ramificação e como que a gente procede com esses nomes aí quando houverem essas ramificações, tá? Então vamos acompanhar aqui de novo no quadro, ó. Vou focalizar aqui para vocês. Bom, aqui então, pela explicação eu tenho o seguinte. Todas as vezes que eu tiver uma cadeia carbônica, aqui eu tenho uma cadeia, né, é um hidrocarboneto, ok? Vamos observar quantos carbonos eu tenho aqui nessa cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, ok? Esses 6 carbonos aqui, todos eles estão ligados a hidrogênios, ó, tá vendo? Todos eles estão ligados a hidrogênio. Então eu chamo esta cadeia de uma cadeia simples. Eu posso até dar nome para essa cadeia. Então vamos recordar lá na primeira aula. São 6 carbonos, eu tenho que usar o prefixo X. Então aqui eu tenho o X. Entre os carbonos, eu só encontro ligações simples. Se a gente for destacar aqui, ó, com um vermelho, para ficar mais evidente, entre carbonos, eu só tenho uma ligação covalente. Quando eu tiver apenas uma ligação covalente, eu tenho que usar o infixo AN. E como é um hidrocarboneto, né? Eu só tenho carbonos e hidrogênios aqui, eu vou usar o finalzinho O. Então, aqui eu formo um nome, hexano. Hexano. Então, isso daí é um hidrocarboneto, com 6 carbonos na sua cadeia. Agora, porém, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou colocar um substituinte. Eu vou tirar qualquer um desses hidrogênios, eu vou tirar esse hidrogênio aqui. Eu vou jogar esse hidrogênio fora, beleza? E eu preciso de anexar uma outra parte. Esta outra parte que eu estou anexando aqui vai ser um carbono. Eu vou colocar mais um carbono aqui, ó. Tá? É como se fosse um quebra-cabeças mesmo. Então eu coloquei um carbono,
E esse carbono está acompanhado de mais 3 ligações com 3 hidrogênios, né? Ficou meio apertado aqui, mas tudo bem. Observem que isso daqui, ó, é um substituinte. Eu substituí um hidrogênio por este grupo, um CH3. Este grupo aqui, ó. Então, a este grupo que entrou no lugar do hidrogênio eu chamo de substituinte, tá? Esses substituintes, eles têm nomes. E a gente tem sempre que colocar esses nomes também anexado ao nome desta cadeia, tá? Primeira regra, a gente vai considerar o que é cadeia principal e o que está fora da cadeia principal, a gente chama de ramificação ou substituinte, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui uma sequência de maior número de carbonos. Essa sequência de maior número de carbonos que eu chamo de cadeia principal. Então se a gente for contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um percurso curto com 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho já um percurso em sequência como se fosse uma corrente com 6 carbonos emendados. Esta sequência de 6 carbonos é maior do que a sequência de 5 carbonos. Então esta cadeia aqui eu chamo de principal. Aí a gente destaca essa cadeia. Ela é a minha cadeia principal. Agora ficou fácil. O que está fora desta cadeia principal é chamado de substituinte ou ramificação, tá? Eu tenho várias ramificações. Para cada uma delas tem um nome. A gente chama essas ramificações também de radicais alquila, tá? Ou radicais alquil. A gente chama de radicais alquila ou alquil. Então, estes nomes aqui desses radicais, tá? Eu coloquei 4 apenas, porque geralmente nos exercícios eles não avançam muito nesses nomes. Então, estes daqui já está de bom tamanho para a gente começar a conversar, tá? Tá vendo que é o mesmo que está aqui, CH3? Eu tenho um carbono. Lembra quando eu tiver um carbono? Eu uso o meu radical met. É a mesma coisa para o radical alquila. Eu vou usar o prefixo met porque eu tenho apenas um carbono. Como isso é um substituinte, eu tenho que diferenciar do nome. Então, para ficar diferente da cadeia principal, né, metano, eu tenho que colocar um elemento diferente para não misturar os nomes. Então eu vou chamar este substituinte de metil. Metil. Então aqui eu tenho metil, certo? Quando eu tiver 2 carbonos, se ao invés de eu colocar apenas um CH3 aqui, eu colocasse todo este grupo, tá vendo que eu tenho 2 carbonos? 2 carbonos, eu já vou usar o meu prefixo et. Et, mas é um substituinte, né? Então eu finalizo com il. Então eu tenho o etil. Quando eu tiver 3 carbonos, 1, 2, 3, prop, né? Só que, tá vendo que aqui eu tenho também 3 carbonos na minha cadeia? Então, para diferenciar, eu tenho que colocar a palavra iso. Então, este daqui é o meu isopropil. Isopropil. Eu tenho um carbono central. Este carbono aqui que está inserido na cadeia principal. Esta bolinha aqui representa a cadeia principal. E eu tenho 2 CH3 nas pontas, como se fosse um Y, né? E aqui, quando eu tiver apenas em linha reta, em sequência correta, eu vou chamar isso daqui de N de normal, propil. Tá? Então eu mostrei para vocês aqui 4 radicais. Esses 4 radicais aqui, é sempre bom a gente escrever numa tabelinha e deixar ele sempre afixado. Tá? Algumas cadeias carbônicas mais elaboradas têm a presença de vários desses radicais. Eles vão mostrar para vocês aí, né, durante as aulas que vocês vão entrando nos links, todos esses nomes desses substituintes, tá? Que você pode utilizar uma tabelinha no teu caderno para poder ficar fácil a memorização, ok? Ok? Então, já resolvendo aquela questão que eu estava falando para vocês ali, vamos voltar só ali na questão novamente para vocês verem. Ó. Tá vendo que aqui eu quero saber quem é os meus compostos? Então vamos começar aqui por etano e por propano, tá?
Eu vou começar por etano e por propano. Depois eu volto no isobutano. Só ampliar a tela de novo aqui. Olha lá então. O primeiro composto aqui é o etano. Só desmanchar aqui para ficar mais organizado, né? O nosso quadro. O primeiro é o etano. E o segundo gás é o propano. Etano tem que ter 2 carbonos. Ó, 1, 2. E eu tenho que ter uma ligação simples entre os carbonos. E eu tenho que ter somente hidrogênios aqui ligado ao meu carbono. Então, a fórmula estrutural do etano é esta aqui. Qual a fórmula molecular? C2... 1, 2, 3, 4, 5, 6. C2H6. Certo? O propano. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cada um destas ligações aqui estão presentes o hidrogênio. Então, o propano seria C3H8. Então, a gente já está resolvendo, tá? Agora, o outro composto é o meu isopropano. Isopropano. Eu sei que eu tenho que ter 3 isopropano, não. Se eu não me engano, deixa eu voltar ali no nome. Eu acho que é o isobutano. Perfeito, isobutano. Isobutano. Voltando aqui a nossa tela. Então, vou só apagar aqui novamente. Isobutano. Isobutano. Aqui, na verdade, esse isobutano aqui significa que eu tenho que ter 4 carbonos. Lembra que aqui eu tenho que ter CH3, aqui eu tenho que ter CH3, certo? E saindo deste carbono aqui, eu tenho um outro carbono. Então, essa daqui seria a minha fórmula para o isobutano, tá? Detalhe, o isobutano, muitas vezes, ele é chamado por um outro nome. Ele pode ser conhecido também com o nome de acordo com o que nós vimos aqui do substituinte. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, este daqui é chamado também de metil. Olha aqui, eu tenho um radical ou um substituinte chamado de metilpropano. Metilpropano. Qual a fórmula do metilpropano, ou também chamado de isobutano? C4H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Então, o isobutano ou metilpropano é o C4H10, tá? Aí depois vocês vão analisar direito aí na sua sequência. Terminem de fazer o butano, agora já ficou fácil, ó. Butano, pentano e terminar de concluir qual é a correspondência correta. Nós já fizemos aqui, né, o primeiro, que é o etano, ok? Já fizemos o propano, que com certeza tem que ter 3 carbonos, né? Eu quero somente a quantidade de carbonos. Eu quero a quantidade de carbonos presente no composto, ó. Eu quero com 3 carbonos. Então, basicamente, ou é a letra D ou é a letra E, tá? Só termina essa charada aí, que é importante vocês irem um pouquinho pensando na fórmula e na quantidade de carbonos que estão presentes nessa fórmula. Beleza, pessoal? Então, com isso daí a gente finaliza, né, essa nossa 4ª semana. Beleza? Falou, um abração.